Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor. Hoje nós vamos estar falando um pouco mais sobre Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Nacional? Como eu posso aplicar? Como eu posso resgatar? Então vamos nos aprofundar mais nesse assunto. É um bom momento da economia e esse é o momento de você fazer o seu investimento. Pois bem, eu tenho essa apresentação que eu vou colocar agora para aparecer para vocês e eu vou ficar bem aqui embaixo no cantinho. Então vocês podem me acompanhar que eu vou estar bem aqui embaixo. Bem, eu vou estar apresentando para vocês um material que eu já preparei há algum tempo quando eu estava fazendo alguns estudos. E nele você vai poder ver de forma mais simples, bem mais clara, como que é e como funciona o Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa que foi desenvolvido pelo Tesouro Nacional, a fim de que cada pessoa, você, eu, pessoa física, possa fazer investimentos no Tesouro Nacional. E o que seria o Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional é o dinheiro do governo. É um dinheiro, é uma fonte de renda, é um meio de renda, onde o governo vai pagar dívidas, vai financiar infraestrutura, vai financiar saúde, educação, segurança. Então é o caixa do governo. Quando você ouvir falar em Tesouro Nacional, é a mesma coisa que você ouvir falar o tesouro, o dinheiro do governo do nosso país. Então entenda o Tesouro Direto quando você compra um ativo, um título, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo. E a gente sabe que o nosso país, graças a Deus, é um país bem sólido, que mesmo nas crises que a gente viu passando algum tempo atrás, a gente conseguiu se manter e não teve risco de não pagar. Então, a probabilidade de você não receber esse empréstimo do governo é quase zero, porque seria se o país estivesse quebrado. E a gente sabe que isso está muito longe de acontecer, porque a gente já passou por grandes crises e ficamos ainda em um patamar muito bem visto no cenário mundial. Esse Tesouro Direto, ele vai ter rendas fixas. A gente vai ter, por exemplo, 3 grandes modelos de investimento que a gente pode ter no Tesouro Direto, o Tesouro Nacional, que é o prefixado, temos o Selic e temos o IPCA. Então esses nomes a gente vai sempre estar falando, você vai sempre estar ouvindo, então vai ser comum você escutar esses nomes durante a sua jornada, a sua vida dentro desse mundo do mercado financeiro. Então vamos lá, o que é uma aplicação quando eu digo que tem um rendimento prefixado? Quando você compra um título de rendimento prefixado, é aquele título onde o rendimento, como já diz, foi prefixado. Então ele te diz quanto você vai receber no dia que vencer o título. Todo título tem um vencimento, tem uma data onde ele vence. Então, nesse dia, você vai saber exatamente qual a porcentagem, qual a taxa de rentabilidade que você vai estar ganhando. A parte do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Em resumo, é a nossa inflação. O IBGE faz a verificação desse índice de mês a mês e é esse índice que vai medir a inflação. Então é nesse índice que o país, que o Banco Central, todo mundo vai fazer a verificação de como está a inflação acumulada no ano do nosso país. E a gente tem o Selic. O Selic, ele tem uma rentabilidade boa. Qualquer um tem uma rentabilidade melhor do que poupança, a gente já sabe disso. E a liquidez dele também é muito boa. Ou seja, se você vai querer fazer um investimento e quer fazer um investimento onde você vai retirar esse dinheiro em pouco tempo, o mais indicado é o Selic. O Selic você tem uma liquidez que é diária, então você pode pedir para sacar hoje, amanhã o dinheiro está na sua conta e você vai ter uma rentabilidade, vai ter uma liquidez muito boa em relação a investimentos, por exemplo, como a poupança, que eu não chego nem a dizer que poupança é um investimento. Porque a partir do momento que você pode ganhar mais e não está ganhando bem pouco, é quase que uma perda de dinheiro.
Então, o Selic, se você quer um investimento que vai durar até 6 meses e que você quer sacar a qualquer momento, você não sabe se vai poder deixar muito tempo, o Selic é o mais indicado. Se você quer fazer um investimento que você quer saber exatamente quanto você quer ganhar e vai durar um pouco mais, mas vamos dizer a um médio prazo, que não seja um longo prazo, por exemplo, 2, 5, 10 anos, então você pode fazer a compra do pré-fixado. E o IPCA é aquele que é a inflação mais aquela porcentagem que qualquer emissor do título vai te dar. Então você compra mais o IPCA para uma aposentadoria. Então eu tenho o Selic, que até 6 meses, se você quer ter uma liquidez boa que possa tirar uma reserva de emergência, por exemplo, o Selic é indicado. Se você quer durar um pouco mais com o título, mas não muito, vamos dizer 2, 5, 10 anos, pré-fixado seria uma boa opção. Se você quer uma aposentadoria, garantir uma previdência que você está fazendo, o IPCA é uma boa dica. Tem muitos outros investimentos, porém nesse vídeo a gente vai estar tratando apenas de investimentos de Tesouro Nacional. Então a gente vai estar comparando apenas Selic, pré-fixado e IPCA. Imposto de renda. Imposto de renda sempre está na cabeça do brasileiro. A gente sabe que nós pagamos muitos impostos, porém temos que ter cuidado de sempre estar declarando. Então o imposto de renda, ele é, vamos dizer assim, decrescente. O que eu falo como decrescente? Quando você faz um investimento, você pode retirar ele a qualquer momento. O indicado é que você tire no vencimento. Porém, se você tirar antes do vencimento, você vai estar sujeito a taxas e principalmente o imposto de renda. Então, o imposto de renda, ele tem o início em 22,5%. Ou seja, se você faz um investimento e tira esse investimento antes dos 6 meses, você vai estar pagando 22,5% desse investimento. Se você faz entre 6 meses e 1 ano, você vai estar pagando 20% do investimento. Se você faz a retirada entre 1 ano e 2 anos, você vai estar pagando 17,5%. Se você deixa acima de 2 anos, você vai estar pagando apenas 15%. Então, quanto mais tempo você deixar, melhor é o ganho que você vai ter e menor a incidência do imposto de renda. Mas atenção, o imposto de renda ele só vai incidir sobre o seu lucro. Ou seja, se você colocou 10 mil reais e rendeu, vamos supor, estou fazendo somente suposições, rendeu 1.000 reais, você vai pagar imposto de renda sobre 1.000 reais e não sobre 11 mil reais. Ou seja, você diminui o valor daquele momento menos o valor inicial e esse lucro sim, aí vai estar incidindo o imposto de renda de acordo com essa tabela decrescente aí do nosso IR. E aí tem aquela comparação de Tesouro Nacional, Tesouro Direto com a poupança. Então, a poupança, eu já te digo que não é um bom investimento. Por quê? Porque a rentabilidade dela é muito baixa. Ah, Vitor, mas rende alguma coisa? Sim, rende alguma coisa, mas você pode estar ganhando muito mais. Você está deixando de ganhar quando você coloca o seu dinheiro na poupança. E eu tenho um grande problema na poupança, que é o quê? O dia do aniversário. Ou seja, a poupança só vai te render no dia do aniversário. Qual que é esse dia? Se eu depositei no dia 20 de abril, só vai render o dinheiro no dia 20 de maio, 20 de junho, 20 de julho e assim sucessivamente. Ou seja, se eu coloquei o dinheiro no dia 20 de abril, chegou no dia 19 de maio, por exemplo, e eu fui tentar tirar o dinheiro, eu vou conseguir tirar o dinheiro, porém sem rendimento nenhum. Por quê? Porque o rendimento só existe no dia do aniversário. Já o Tesouro Selic, por exemplo, é um rendimento que acontece dia a dia. Então, a cada dia você vai estar vendo entrar um dinheiro na sua conta. Então, não vai ser somente no dia do aniversário, daqui a 1, 2 meses. Vai ser a cada dia. Então, uma boa dica para uma reserva de emergência,
por exemplo, é o Tesouro Selic. Agora, a gente pode ver que são alguns erros, inclusive tem vídeos que eu já fiz falando desses erros para não cometer, que são erros que devemos evitar. Ou seja, temos sempre, por exemplo, no primeiro erro, um foco na rentabilidade. Eu quero ganhar muito, eu quero ter uma rentabilidade de 5, 10, 15% e eu quero ganhar tudo, vou colocar meu dinheiro todo nele, vou fazer minha reserva de emergência nele. Porém, a minha liquidez não é boa. É uma liquidez que vai te levar 2 anos, 3 anos para poder você conseguir sacar esse dinheiro. Então você não pode ter foco apenas na rentabilidade, você tem que olhar a liquidez e tem que olhar também risco. Você tem que ver se aquele ativo é de um banco, é de uma instituição financeira boa, de confiança, que vai te garantir um bom rendimento. Um outro erro que muita gente comete é o de confiar nas manchetes. Isso mesmo, abrir o jornal, abrir uma revista, abrir a internet. Esse ativo aqui está excelente, todo mundo está comprando. Você pega esse ativo e vai comprar. Não é uma boa escolha assim desse jeito. Você tem que saber direito o que está comprando, estudar um pouco aquele ativo, ver quem está te oferecendo, ver liquidez, ver rentabilidade, para não correr o risco de não ser pago. Então, o ativo você tem que sempre levar em consideração a sua liquidez, riscos e rentabilidades. Quando a gente fala de Tesouro Nacional, o risco de não ser pago é quase zero. A gente sabe que tudo tem o risco, mas o Tesouro Nacional é quase zero, porque nosso país, graças a Deus, é um bom pagador. E a gente nunca teve problema na história de investimentos, desde que abriu o Tesouro Direto lá em 2002, de não ser pago. Sempre está sendo pago. Outro erro bastante comum é ter uma carteira passiva. Você coloca lá e esquece da carteira. Você não pode fazer isso. Você tem que estar sempre reorganizando, rebalanceando, refazendo esse investimento, esses investimentos na carteira, de modo que, se a renda fixa está dando um valor muito bom e a renda variável não está tão bom, eu vou balancear a minha renda fixa colocando mais nele. Já se a minha renda fixa, por acaso, começa a apresentar sinal de que não está bem e a renda variável está numa ascendência, então eu vou rebalancear, tirando da renda fixa, colocando na minha renda variável, ações, fundos, etc. Outro problema que a gente vê sempre: seguir a manada. Não é porque uma pessoa está comprando que você vai comprar a mesma coisa. Estude, tenha a sua consideração, tenha a sua conclusão e vá de acordo com o que você decidiu. Se você tem um assistente de consultoria, se você tem cursos, etc., e tem um agente que está te ajudando, siga, porque ele vai te dar boas opções de fazer. Não é porque o seu amigo, todo mundo está comprando uma ação X, que você vai comprar a ação X também. Então verifique, veja se é veja se é bom para o seu momento. O que é bom para o momento daquela pessoa pode não ser bom para o momento daquela outra pessoa, o seu momento. Então, sempre analise. Não é porque todo mundo está comprando Selic que você vai comprar Selic. Não é todo mundo que está comprando IPCA que você vai comprar o Tesouro Direto IPCA. Então, analise bem isso aí. E um último problema que a gente vê direto é a pessoa comprar sem comparar. Faz a comparação, vê o que você quer, coloca Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA e faz a análise. Qual está me rendendo mais? Qual ativo vai me dar mais retorno de acordo com a minha necessidade? Se eu for tirar em tanto tempo, qual que é o melhor? Então faz a comparação. Sempre compare, pessoal. Não vá no primeiro e faça a compra. Analise. Inclusive analise taxas em todas as corretoras. A gente sabe que a maioria já dá taxa zero para investir no Tesouro Nacional. Mas mesmo assim vale a pena ler. Porque pode ser que tenha taxas aí que você não está bem explícita e você acabe pagando o preço sem saber. Então, para investir, como é que eu faço para investir? O primeiro passo é abrir uma conta na corretora. Sempre uma corretora, um banco digital de investimento. Porque os bancos de varejo, hoje eles estão começando a tender a
a melhorar esse leque de investimentos, mas você não pode ir num banco de varejo só porque você utiliza, porque eles vão ter taxas, eles não vão te apresentar todas as opções de investimento. Já bancos digitais de investimento, corretoras, esses sim vão te mostrar cada vez mais modelos, mais formas de fazer os seus investimentos. Então, primeiro passo, faz a sua conta na corretora, transfere o dinheiro para a corretora e pode começar a fazer os seus investimentos. Uma coisa que a gente tem que lembrar, por exemplo, quando você vai comprar o Tesouro Selic, que existia muito antigamente e hoje, graças a Deus, já melhorou bastante, é o que a gente chama de spread. O que é esse spread? Quando a gente faz a compra de um título, esse título vai estar em um valor. Quando a gente vê a venda desse título, ele vai estar em outro valor. Ou seja, o preço de compra de um título e o preço de venda de um título pode não ser igual. Então você tem que ter muito cuidado para isso. Essa diferença entre o valor de venda e o valor de compra é chamado de spread. A gente teve há poucos dias uma atualização do Tesouro Nacional, onde o spread era de 0,04 e aí virou 0,01, porque foi visto que nos primeiros meses a poupança no dia do aniversário rendia um pouco mais do que o Tesouro Nacional. E aí o que é que aconteceu? Era por causa desse spread. E o que aí o Tesouro Nacional fez? Diminuiu esse spread, que era 0,4 e virou 0,04 e virou 0,01, e aí ficou num valor muito mais agradável, muito mais acessível, e o pessoal ficou bem satisfeito porque desde o início agora o Tesouro Selic, o Tesouro Nacional, já rende mais do que a poupança e não tem mais nenhum momento onde a poupança rende mais do que o Tesouro Nacional Selic. Então isso é o chamado de spread. Pois é, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que eu possa ter passado para vocês mais a respeito do nosso Tesouro Nacional. É simples, é fácil, é prático, é seguro, é bastante seguro. Então, qualquer investimento que você tiver, uma dica que eu já dou: tira da poupança, que poupança não é investimento, tira debaixo do colchão, tira do seu cofre em casa, tira da sua conta corrente, coloca numa corretora ou num banco digital de investimento e faz o investimento no Tesouro Nacional. No mínimo, você vai ganhar muito mais do que a poupança. Então, faz isso e depois você vai ver o resultado, que com certeza é bom. Por que eu falo tudo isso? Eu tenho propriedade porque eu fiz, eu invisto, eu tenho ativos de Tesouro Nacional, tenho ativos de ações, tenho fundos, mas o Tesouro Nacional, no primeiro momento que eu fiz a comparação com a poupança, é notório o ganho que você tem no Tesouro Nacional, no Selic, por exemplo. Depois coloca aí nos comentários se você teve algum prejuízo. Eu tenho certeza que não vai ter prejuízo nenhum. Espero ter ajudado. Eu sou o Vitor, esse é o nosso canal Mentes Vitoriosas. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, que a gente vai estar cada vez mais mostrando isso. Te aguardo nos próximos vídeos e até a próxima. Valeu!